Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí, vai aí. Então assim, não há como resolver o conflito se você mantiver posições radicais de um dos dois lados. Mas eu quero entender esse conflito recente. Vou roubar uma bala aqui. Pode roubar, pode roubar. Então, os ataques partiam da faixa de Gaza para Jerusalém. Como que eles conseguem ter esse alcance absurdo? São quantos quilômetros? Não é muito. Não? 80, 100? Por aí. Ah, mas é longe. Mais até, menos até. Daqui Se até eles aqui. jogarem dessa ponta daqui até aqui, 60, 70 quilômetros. Eles têm todos os tipos de foguetes, o Hamas. Foguetes iranianos, foguetes fabricados próprios, fabricação própria. Eles têm Eles têm engenheiros, eles têm pessoas que trabalham na faixa de Gaza para construir isso. Então, mas eles não vão ganhar uma guerra com Israel. Não. Então o que eles querem? Eles querem, devagarzinho, fazer com que o palco político palestino seja dominado pelo Hamas. Isso é uma briga de duas vertentes do sunismo, do Islã sunita, que é moderados e que aceitam acordos versus visões da Irmandade Muçulmana Sunita Radical que visa participar do processo político através da religião. Então, de um lado você tem Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, os jordanianos, conversando com os americanos, conversando com os israelenses para tentar chegar em acordos, etc, etc. E do outro lado você tem o Hamas, você tem a Irmandade Muçulmana, você tem o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, o Qatar quer conversar com todo mundo, quer conversar com esse, quer conversar com aquele, a Turquia agora entrando, porque o Erdogan também tem essa questão. Ah, a Turquia também tá? O Erdogan, especificamente, é bem agressivo. Tá. Mas com esses ataques eles ganham relevância, é isso? Ganham. Enquanto que em setembro ou outubro do ano passado, Israel estava assinando acordos de paz com os Emirados. O Hamas estava no escanteio. O mundo árabe está se abrindo para Israel, todo mundo quer comprar startups de Israel, todo mundo quer investir no Waze, etc., que é israelense. De repente, o cenário palestino ficou em segundo plano. Eu, na minha opinião, acho que é bom Israel ter relação com o mundo árabe ter relação com Israel, porque o mundo árabe pode depois pressionar Israel, tendo relação com eles, para fazer um acordo com os palestinos. Acho mais fácil é pressionar amigos do que pressionar inimigos. Então, a questão palestina ficou em segundo plano e ainda mais o Hamas em Gaza. Os palestinos iam ter que ter eleições agora em março, em maio, junho. E o presidente palestino cancela as eleições porque ele está com medo de perder. Então ele cancelou. Ele já teve eleição desde 2011, não tem eleição lá. Então ele teve eleição em 2006, depois não teve mais. 14 anos já. Acabou o mandato dele em 2010. Estamos em 2021, não teve eleição. Eles cancelaram as eleições. Aí começou os distúrbios em Jerusalém por causa de vídeos no TikTok de árabes. Foi o que aconteceu agora. O que eclodiu esses últimos episódios foi 14 de abril, vídeos de árabes palestinos que moram em Jerusalém Oriental batendo em judeus ortodoxos e filmando e colocando no TikTok. Meio como deboche. Sim. Depois teve protestos de radicais israelenses, 300 pessoas, protestando contra árabes, com frases de efeito, racistas, etc e tal. O que mexeu com eles para protestar contra esse grupo, que aí a polícia foi no meio para tentar separar. Aí você tem gás lacrimogêneo pra lá e pra cá e canhão de água entre os dois. E aí você tem visões, fotos. Aí nisso você tem a influência de televisões árabes que aumentam o que acontecem, como a Al Jazeera, por exemplo. Que é o canal estatal do Qatar. E o Qatar tem uma relação com a Irmandade Muçulmana e com o Hamas. E é o maior canal árabe do mundo. E eles inflamam o que acontece lá, multiplicam por 10. Isso inflama as pessoas vão pra rua protestar e aí você perde o controle. Então, teve protesto. Aí teve o problema no bairro árabe, lá em Jerusalém Oriental, com aquela questão de se as famílias saírem, não saírem, que é uma questão judicial.
O terreno pertence a organizações judias desde 1875 e quem mora lá eram refugiados árabes que foram parar lá depois que a Jordânia conquista essa parte. Depois Israel conquista da Jordânia. Era inglês, a Jordânia conquista, depois Israel conquista da Jordânia. Então aquele território volta a ser controlado por Israel. Volta não, porque Israel não controlava, mas Israel começa a controlar em 67. E aí você tem 3 casas lá que moram famílias árabes, que elas não são donas da terra, mas eles moram lá há 60, 70 anos, são refugiados. Eram refugiados de 48. A questão é que, por que eles ainda são refugiados, né? Essa é a grande pergunta, né? Mas eles não precisavam ser, mas eles são considerados refugiados porque fica perpetuando esse status. E aí você tem uma questão judicial de gente que tem terreno e quer reaver a posse ou pagar aluguel. Eles não pagam aluguel há 20 anos. Então, agora, se você não paga aluguel e você está num lugar há 20 anos, vão te tirar de lá. Agora, se você tiram de lá, você é árabe em Jerusalém Oriental, vai cair o mundo, porque é muito sensível, muito polêmico. Você tem um monte de simbolismos e agendas e polarização mundial. E aí você entra nos Estados Unidos, ou seja, você tem, olha o envolvimento americano, russo, de grandes potências por causa de 3 famílias, 4 famílias. Quer dizer, não é para tanto, não é para começar uma guerra, porque você tem um problema judicial com 3 famílias numa casa. Você precisa resolver, obviamente, eu sou contra que eles saiam de lá, apesar de o terreno ser das organizações judaicas, eu sou contra. Não O vale bairro a é pena. 98% árabe, tem que deixar do jeito que tá, dá um outro jeito, compra os direitos da organização, o governo israelense precisava intervir e tal, mas é difícil, porque Israel, como uma democracia liberal, não é que você pode ligar para o primeiro-ministro pode entrar num processo judicial que está acontecendo no Santo André. Entendi. Não funciona assim, entendeu? Existe uma divisão de poderes aqui. Não é a Rússia. O Putin pode ligar pro juiz e falar, toma essa decisão e acabou. Mas você acha que esse conflito de 10, 11 dias começou, então, por causa de um vídeo de TikTok? Uhum. Cara, que absurdo. Eu sempre achei nocivo o TikTok, mas não é esse ponto. Não é por causa disso, Não, mas claro, mas assim, foi o gatilho. foi um gatilho. Isso foi um gatilho. As eleições palestinas foi um gatilho, canceladas. O negócio do bairro de Jerusalém foi um gatilho e os protestos na mesquita de Al-Aqsa. Mas é que uma coisa levou a outra. O protesto do TikTok levou protestos. O negócio. As agressões do TikTok levou protestos judeus. Radicais. Que levou o protesto do outro lado, e ao mesmo tempo, em paralelo, a questão das eleições palestinas e o negócio do bairro. Aí levou protesto na mesquita de Al-Aqsa, fim do Ramadã, que é bem sagrado para os muçulmanos nos Mas últimos qual 10 foi esse dias. protesto? Eles rezam e depois tinha galera que quer jogar pedra e paus na polícia de Israel que tá nas entradas. Né? Eles não estão dentro. E aí Israel teve que entrar dentro. E no que tá dentro, aí no dia seguinte proibiu de entrar 200 pessoas que eles já tinham fichado que eram arruaceiros. E aí estão falando que Israel tá quebrando o status quo, que é deixar todo mundo rezar num lugar que é islâmico. Fala, não, vocês tem 18 mil pessoas dentro, 200 foram proibidos de entrar porque eles estavam querendo jogar paus e pedras na polícia de Israel. Aí se você joga pedra em qualquer policial, em qualquer lugar do mundo, você vai ser preso, entendeu? Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Brasil, na Argentina. Tudo isso antes de ser lançado o ataque. Isso, e aí que aconteceu. E aí quando rolou essas coisas, o Hamas... Aí teve um deputado israelense da extrema-direita que foi lá visitar o bairro e falou que o bairro vai ser judeu e não sei o que e tal. E aí inflamou, e aí o Hamas jogou 7 foguetes em Jerusalém. Que foi em que dia isso? Foi dia 9 de maio, eu acho. Jogou 7 foguetes. 9 ou 8 em Jerusalém. E foi tudo interceptado. 2 não foram interceptados, caíram em zonas abertas, 5 foram interceptados. Ninguém ficou ferido. Não. Mas se você toca a sirene na capital. E a resposta veio quando? Aí Israel respondeu. Na mesma noite? Na mesma noite. E aí eles responderam a resposta de Israel. Com mais 60 foguetes. Contra o sul e contra o centro de Israel. 70 foguetes. Eles subiram o nível. Não, joga um foguete é uma coisa, você vai responder pontualmente. Jogaram 80 foguetes. E desses 80, quantos atingiram alguma coisa? O número inteiro, eu não sei. O número específico desses 80, eu não sei. Só sei que caíram. Eles jogaram 4.400 foguetes em 11 dias. Caralho! Dos quais em torno de 1.000 e poucos foram abatidos. E 300 e poucos caíram em zonas construídas, que mataram 10 pessoas. Os outros caíram em zonas abertas,
Aberta que você fala é meio da rua ou é... Não, aberta é campo. Campo? Praia, pranco, Tá. mar, essas coisas. Campo, Então não foi pra um lugar só, eles Não, espalharam. eles miram nas cidades, mais ou menos, né? Mas Tá. não tem muita mira aquilo ali, né? Tá. O índice o índice de interceptação do sistema é de 92%. Tá. E então eles abateram 1.000 e caíram 300, senão teriam caído 1.300 nas cidades, na rua, em casas, em carros, etc e tal. Teria matado muito mais gente. Outra coisa, Israel tem um sistema de sirene, né, que toca. Você tem entre 15 segundos e 1 minuto para entrar num lugar protegido. Isso aqui não é um lugar protegido, porque o foguete ele atravessa a parede e destrói tudo. São subterrâneos, provavelmente. Não. Os bunkers ou os quartos protegidos, eles ou são quartos... Todo prédio em Israel que foi construído de 2000 para cá, de 90 para cá, ele tem um dos quartos é um bunker. Ah. Então você vai, entra no apartamento, você tem a sala, a cozinha, um quarto, dois quartos. Depois você vê um quarto, você vê uma parede dessa grossura, a porta de ferro blindada, vedada, você tem que fechar com as duas mãos. A janela é dessa grossura, o vidro é triplo e ainda tem uma janela de aço que você fecha. Quando você vai fechar a janela por dentro, você fecha a janela de aço assim, por fora. Realmente aquilo é um quarto que se você tranca, você não tem como entrar. Então se cair um foguete bater na parede, ele não vai passar. E se ele bater dentro da casa, os estilhaços não vão passar a porta. Entendi. Então as pessoas vão para esse local. Prédios mais antigos, o bunker está embaixo. E se não tiver um bunker, você tem que ir para o quarto, para as escadas, que é onde está sempre ao meio do prédio as escadas, e aí você tem várias paredes em volta que vão te proteger. Se tá na rua, você tem que deitar no chão e botar a cabeça no chão. E rezar pra não cair em Então, cima. eu passei em 2014. Você chegou a ouvir sirene lá? Oh, É mesmo? várias vezes. Caralho, cara. Como que você viu num lugar que tem a Eu qualquer tava momento... correndo. Em 2014, primeiro dia da guerra, em 2014, eu tava correndo no parque, que é tipo o Central Park em Tel Aviv. Tô voltando pra casa e toca a sirene. Você tem que entrar em algum. Eu entrei no primeiro prédio que eu vi. Os prédios não tem porta, não tem portaria, não tem porteiro. Você entrei no prédio e fui pra escada do meio. E aí você espera, baixa a sirene e de repente você vem um BUM! Que é ele sendo interceptado. Caramba.